Ela entra no tribunal como se fosse uma estrela, joga os cabelos como se estivesse novamente nos palcos onde um dia ela brilhou, mas diante do juiz sua carreira não significa nada, e ao ouvir sua sentença ela desabou. Essa é a história de Samantha Grigg, e o crime que ela cometeu para chegar até aqui foi tão cruel quanto perturbador. Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. 6 meses antes de entrar algemada em um tribunal do condado de Clinton, Samantha Grigg deveria estar ensaiando para a formatura do ensino médio. Deveria estar escolhendo o vestido, discutindo com amigos sobre o futuro, sonhando com palcos maiores, gravadoras, turnês. Em vez disso, seu nome passaria a ser pronunciado com cautela, revolta e incredulidade, associado não à música, mas à morte. Samantha Grigg tinha 18 anos. Morava em Saline, Michigan. Era conhecida como talentosa, carismática, dona de uma voz que chamava atenção. Cantava desde cedo, liderava uma banda local, se apresentava em festivais. Para muitos, era a menina que ia dar certo. Para outros, alguém cercada por pessoas erradas no momento errado. Para a justiça, alguém que esteve no centro de um crime brutal que terminou com um jovem jogado nu e agonizante no asfalto de uma rodovia. A história começa numa noite fria de fevereiro. Às 22h23 do dia 15 de fevereiro de 2014, um motorista liga para o 911. Ele está trafegando pela I-69, próximo à saída de East Lansing, quando vê algo impossível de ignorar: um homem caído no meio da estrada, inconsciente, parcialmente despido. Não parece um atropelamento comum. O corpo está em posição estranha. Há algo errado demais para ser apenas um acidente. Quando os policiais chegam, encontram um jovem em grave sofrimento respiratório. Uma enfermeira que passava pelo local começa a fazer CPR enquanto aguardam a ambulância. Cada segundo conta. O rapaz é levado às pressas ao hospital. Pouco depois, é declarado morto. Ainda não se sabe exatamente o que o matou. Mas o corpo conta uma história silenciosa: escoriações compatíveis com impacto no asfalto, marcas de violência, roupas faltando. O cenário não aponta para um acidente. Aponta para algo muito mais intencional. A pergunta que surge é simples e perturbadora: como alguém vai parar quase nu, espancado, abandonado numa rodovia? Horas depois, a vítima é identificada. Seu nome era Dustin Louis Frolka. Tinha 19 anos. Era estudante da Michigan State University, cursava administração, sonhava com estabilidade e com música. Era rapper, usava o nome artístico Defro, e acreditava que ainda encontraria seu lugar no mundo. Mas acima de tudo, Dustin era pai. Uma menina de apenas 10 meses, Melody, esperava por ele em casa, sem saber que nunca mais o veria. Para a família, Dustin era alguém tentando se reerguer. Tinha cometido erros. Sim. Usava drogas. Havia se envolvido com pessoas perigosas. Chegará a ser preso por posse. Mas estava tentando. Trabalhando, estudando, criando uma filha. Como tantos outros jovens, vivia naquele território perigoso entre ambição e autodestruição. O que ele não sabia é que, naquela noite, cruzaria o caminho de pessoas que já tinham decidido usá-lo como alvo. E é aqui que Samantha Grigg reaparece na história. A investigação policial avança rápido. O celular de Dustin revela chamadas recentes, mensagens trocadas poucos dias antes da morte. Um nome surge com frequência. Depois 2. Depois 3. Em menos de uma semana, a polícia chega a 3 adolescentes ligados à Saline High School: Tyrell, 18 anos, Brandon, 16 anos, e Samantha Grigg, 18 anos. O choque é imediato. Samantha? A cantora? A garota do festival? A estudante prestes a se formar? A imagem não combina com a cena da rodovia. Mas os registros telefônicos não mentem. Eles se falaram. Eles se encontraram. Eles estavam juntos naquela noite. Quando os policiais batem a porta, a história começa a se desfazer. Tyrell é preso em seu apartamento. Brandon e Samantha são encontrados juntos dentro de um carro, o mesmo que, segundo os investigadores, foi usado no crime. Dentro do veículo, drogas, indícios, silêncios pesados. Samantha é levada para interrogatório. No início, ela chora. Diz que não queria que nada daquilo tivesse acontecido, que nunca teve intenção de machucar ninguém. Mas conforme as horas passam, as contradições aparecem. E, pressionada pela evidência,
Samantha começa a falar. O que ela revela é pior do que qualquer suposição inicial. Segundo seu próprio depoimento, naquela noite ela recebeu uma ligação de Brandon, pedindo uma carona até East Lansing. O plano, diz ela, era pegar algo com Dustin. Um roubo. Dinheiro. Drogas. Algo rápido. Ela aceitou. Não fez perguntas. Não disse não. Não foi embora. Ela dirigiu. Samantha leva os dois até o apartamento de Dustin. Espera. Minutos depois, recebe uma mensagem pedindo que volte. Eles não encontraram dinheiro suficiente. Então vem a pergunta que muda tudo. Pode deixar ele entrar no carro? Samantha diz que sim. Nesse momento, Dustin entra no veículo acreditando que ainda estava seguro. Talvez achasse que era apenas uma volta. Um favor. Uma negociação. Ele estava errado. Enquanto Samantha dirigia, Brandon, usando soqueiras de metal, começa a espancá-lo no banco traseiro. Dentro do carro. Em movimento. Sem chance de defesa. Desesperado, ferido, Dustin faz a única coisa que lhe parece possível. Ele abre a porta. E pula. A cerca de 60 km por hora. O impacto não o mata. Ainda não. E é aqui que Samantha toma a decisão que selaria seu destino. Ela freia o carro. Permite que Brandon e Tyrell desçam. Eles voltam até Dustin, agora indefeso no asfalto. O espancam novamente. Roubam cerca de $800. Tiram suas roupas, seus sapatos. Deixam-no ali. Sozinho. No escuro. Morrendo. Então vão embora. Na rodovia silenciosa, Dustin fica para trás. E com ele, a última chance de Melody ouvir a voz do pai novamente. Mas essa história ainda não terminou. Porque, enquanto Samantha tenta se apresentar como alguém arrastada pelos outros, a justiça começaria a desmontar cada uma de suas escolhas, uma por uma. Quando Samantha Gregg sentou-se na sala de interrogatório, o peso da noite de 15 de fevereiro ainda não havia se transformado em manchetes. Não havia câmeras. Não havia público. Apenas uma mesa fria, agentes experientes e uma jovem que, poucas semanas antes, cantava sobre sonhos, liberdade e futuro. Agora, tudo o que ela dizia precisava explicar uma coisa simples e devastadora. Por que ela não foi embora? Nos primeiros momentos, Samantha tentou se apresentar como espectadora do próprio desastre. Alguém que não sabia até onde aquilo iria, que não imaginava que ficaria tão grave, que apenas deu carona. Mas a narrativa começou a ruir rapidamente. Investigadores não estavam lidando com uma adolescente ingênua, estavam lidando com alguém que dirigiu, esperou, voltou, freou e foi embora. Cada etapa era uma escolha. Os detetives sabiam disso. E Samantha também. O problema era que a história dela precisava se encaixar nas evidências. E elas não perdoavam. Registros de chamadas, mensagens trocadas antes e depois do crime, a rota do carro, os horários. Tudo apontava para uma participação mais profunda do que ela estava disposta a admitir publicamente. Foi então que surgiu a palavra que mudaria o rumo do caso: acordo. A promotoria deixou claro o cenário real. Se Samantha fosse julgada por felony murder, poderia passar o resto da vida na prisão, sem chance de liberdade condicional. A imagem da cantora promissora desapareceria de vez, substituída pela de uma assassina condenada. Havia uma saída. Samantha poderia se declarar culpada de acusações reduzidas. Homicídio culposo e roubo sem arma, em troca de algo essencial, testemunhar contra seus próprios cúmplices. Era uma decisão impossível para alguém que ainda insistia em se ver como vítima das circunstâncias. Mas o sistema não se importa com autoimagem. Ele se importa com fatos. E Samantha aceitou. Nos dias que se seguiram, ela passou a relatar, em detalhes frios, tudo o que havia acontecido naquela noite. Para os investigadores, a forma como ela falava chamava atenção. Não era apenas o conteúdo, era o tom. Organizado demais. Controlado demais. Como se estivesse contando uma história ensaiada. Para a acusação, isso era útil. Para a família de Dustin, era perturbador. Enquanto Samantha colaborava, o retrato de Dustin ganhava força pública. Não mais apenas como uma vítima anônima da rodovia, mas como um jovem pai, um estudante tentando equilibrar erros e responsabilidades, alguém que tinha planos. Sua filha Melody se tornou símbolo do que havia sido tirado naquela noite. E quanto mais a história de Dustin ganhava humanidade, mais difícil ficava aceitar a versão de Samantha como alguém levada pela pressão. Ela não só sabia do roubo, ela participou da logística.
Ela não só presenciou a violência, ela a possibilitou. Ela não só testemunhou a fuga, ela a executou. Quando chegou o dia da audiência de sentença, o tribunal estava lotado. Familiares, jornalistas, curiosos. Todos queriam ver o rosto da garota cuja vida artística havia sido substituída por números de processo. Samantha entrou no tribunal cabisbaixa. Os cabelos caíam à frente do rosto. As mãos tremiam levemente. Era a imagem perfeita de arrependimento, pelo menos à primeira vista. Quando chegou sua vez de falar, ela chorou. Disse que sentia muito, que nunca teve intenção de machucar Dustin, que pensava nisso todos os dias, que ele era um colega músico, que aquilo partia seu coração. Mas para a família de Dustin, aquelas palavras não curavam nada. A meia-irmã dele foi uma das primeiras a se levantar. Sua voz não tremia. Sua dor já tinha passado da fase do choque. Ela não falou de ódio. Falou de fatos. Disse que Dustin teve o crânio fraturado múltiplas vezes. Que ele escolheu pular do carro porque acreditava que morrer ali seria melhor do que continuar sendo espancado. Disse que Samantha não apenas não impediu o crime, ela parou o carro para que ele continuasse. Você ajudou a matá-lo, ela disse. Tirou suas roupas, seu dinheiro, sua dignidade, mas não sua fé. Now we live knowing that on the night of February 15th, 2014, while we were inside our warm houses, Dustin was left to die on the side of the road, and there was nothing we could do to help him. A madrasta de Dustin foi ainda mais longe. Começou a listar tudo que Samantha havia roubado que não podia ser devolvido. Os primeiros passos de Melody, as primeiras palavras, os aniversários, as formaturas, as decepções, as conquistas. Ela nunca vai conhecer o pai, disse. Porque enquanto estávamos em casas quentes naquela noite, Dustin foi deixado para morrer no frio. Enquanto essas palavras ecoavam no tribunal, Samantha não levantava os olhos. Às vezes, balançava a cabeça em concordância. Para alguns, aquilo parecia remorso. Para outros, parecia apenas aceitação tardia do inevitável. A acusação pediu a pena máxima dentro do acordo. A defesa tentou resgatar a imagem da garota talentosa, sem antecedentes graves, vítima de más influências. Disse que Samantha tinha potencial, que estudaria música após sair da prisão, que ajudaria jovens. Para a família de Dustin, isso foi quase ofensivo. Ele também tinha planos. Ele também tinha futuro. Quando o juiz finalmente falou, o silêncio foi absoluto. Ele mencionou cartas recebidas, algumas pedindo misericórdia, outras exigindo punição total. Disse que aquele caso não era simples. Não havia vencedores. Apenas perdas. A sentença veio como um corte seco, 6 a 15 anos de prisão. Samantha Gregg, a cantora promissora, entraria numa prisão quando deveria estar atravessando um palco de formatura. Mas se alguém achava que ali terminava a história, estava enganado. Porque enquanto Samantha chorava no banco dos réus, os outros 2 envolvidos ainda aguardavam julgamento. E o que seria revelado nos processos de Tyrell e, principalmente, de Brandon, mudaria completamente a percepção pública sobre quem realmente controlava aquela noite. Enquanto Samantha Gregg deixava o tribunal sabendo exatamente quantos anos de sua juventude seriam consumidos por grades, o caso de Dustin Frolka ainda estava longe de terminar. Para a família, a sentença dela não representava fechamento. Representava apenas um fragmento da verdade. Porque havia mais 2 nomes presos aquela noite, e, com eles, uma realidade ainda mais perturbadora. Tyrell e Brandon. 2 jovens, 2 históricos diferentes, unidos por uma mesma decisão, transformaram um roubo em execução. Tyrell não era um desconhecido para a polícia. Pelo contrário, seu nome aparecia repetidamente em relatórios, ocorrências, audiências. Em pouco mais de um ano, a polícia havia ido ao seu apartamento 8 vezes. O padrão era sempre o mesmo: pequenos crimes, agressões, violações de condicional. E sempre, ao final, uma nova chance. Um juiz acreditava que ele ainda poderia mudar. Essa crença seria fatal. Meses antes do assassinato de Dustin, Tyrell já havia sido condenado por arrombamento de veículo. A sentença? Suspensa. Depois veio uma acusação de agressão. Novamente, a punição foi adiada. Mesmo quando o mandado de prisão já estava ativo por violação de condicional, a polícia bateu à sua porta, ele se recusou a abrir, e os agentes foram embora. Não era grave o suficiente para arrombar a porta. 3 dias depois, Dustin estaria morto. Para a família da vítima, essa sequência não era coincidência.
Era negligência institucional. Cada oportunidade perdida pelo sistema se transformava, agora, em uma pergunta sem resposta. E se, quando finalmente levado a julgamento, Tyrell já não tinha muito a negar. Diante das evidências e do testemunho de Samantha, ele fez o que o sistema incentiva quando a condenação é certa. Aceitou um acordo. Declarou-se culpado de homicídio em segundo grau. No tribunal, admitiu que o plano de roubar Dustin havia sido discutido dias antes. Admitiu que sabia da violência. Admitiu que, quando Dustin pulou do carro em movimento, não houve socorro. Houve retorno. Houve espancamento. Houve roubo. A sentença foi pesada, 25 a 38 anos de prisão. Mas ainda faltava o mais jovem, Brandon. Com apenas 16 anos na época do crime, Brandon rapidamente deixou de ser visto como um adolescente impulsivo. Para a promotoria, ele era algo pior, o mentor, o instigador, aquele que não apenas participou, mas conduziu o terror. Foi Brandon quem vestiu as soqueiras de metal. Foi Brandon quem iniciou o espancamento dentro do carro. Foi Brandon quem saiu do veículo para continuar a agressão quando Dustin já estava caído. E foi Brandon quem transformou um roubo em algo irreversível. Antes do julgamento, tanto Samantha quanto Tyrell concordaram em testemunhar contra ele. A acusação estava pronta para expor cada detalhe. Brandon percebeu isso. E, assim como os outros, optou por um acordo. Declarou-se culpado de homicídio em primeiro grau. No depoimento, descreveu como tudo começou numa conversa casual, numa noite comum, em que roubar alguém parecia apenas mais uma ideia. Disse que drogas, influência, cultura, tudo contribuiu. Disse que não pensou nas consequências. Pediu desculpas à família. Mas não havia mais espaço para desculpas. A sentença refletiu isso. 32 anos e meio a 60 anos de prisão. Quando o martelo bateu, a sala permaneceu em silêncio. Não havia alívio. Apenas exaustão emocional. 3 jovens. 3 destinos destruídos. Uma criança órfã. E então veio a pergunta inevitável. Quem era, de fato, Samantha Gregg nessa história? Para alguns, ela foi a menos violenta. Para outros, foi a peça que permitiu tudo acontecer. Sem o carro, sem a espera, sem a freada, nada teria ocorrido daquela forma. Ela não segurou a arma, mas segurou o volante. E às vezes, isso é o suficiente. O público passou a se dividir. Havia quem acreditasse que 6 anos eram pouco. Outros diziam que ela pagaria para sempre, mesmo fora da prisão. O debate explodiu nas redes sociais quando antigos tweets vieram à tona, incluindo um em que Samantha falava sobre dinheiro poucos dias após o crime. Para a família de Dustin, isso selou a percepção de frieza. Eles não viam uma jovem quebrada. Viam alguém que sobreviveu ao crime enquanto Dustin não teve essa chance. A mídia passou a explorar o contraste cruel. A garota que cantava no tribunal, a artista que sonhava com palcos, agora sentada ouvindo mães e irmãs descrevendo um corpo jogado numa rodovia. Mas talvez o aspecto mais perturbador de toda essa história seja este. A morte de Dustin Frolka não foi resultado de um único erro. Foi o acúmulo deles. E enquanto os 3 responsáveis recebiam suas sentenças, a vida seguia para quem ficou para trás. Para a Melody. Para uma família que agora mede o tempo em antes e depois. Quando o tribunal finalmente esvaziou, não houve sensação de vitória. Não houve aplausos, nem alívio real. Apenas o som de cadeiras sendo empurradas para trás, passos lentos ecoando no corredor e uma certeza desconfortável. Nada do que foi decidido ali devolveria Dustin Frolka à vida. Para Samantha Gregg, aquele foi o último dia em que entrou em um prédio público como uma jovem comum. Ao sair algemada, não era mais a cantora promissora, a líder de banda, a adolescente prestes a se formar. Passava a ser oficialmente um número dentro do sistema penitenciário de Michigan. Ela tinha 18 anos quando tudo aconteceu. Entraria na prisão antes mesmo de completar plenamente a vida adulta. Para muitos, isso parecia punição suficiente. Para outros, era pouco demais. Relatos de dentro do sistema indicam que Samantha tentou se manter discreta. Evitou conflitos. Não assumiu postura de destaque. A música, que antes era sua identidade, tornou-se algo distante, quase doloroso de lembrar. Em cartas enviadas para apoiadores e familiares, falava em culpa, em noite sem dormir, em arrependimento tardio. E a pergunta que fica é: Samantha tivesse dito não, tudo teria sido diferente. Se alguém tivesse se importado mais cedo, quantas histórias não teriam acabado naquela rodovia? Não há respostas definitivas.
O que resta é o registro, a memória, o alerta silencioso que esse caso deixa para trás. Porque histórias como essa não começam com violência explícita. Começam com conivência, com normalização do risco, com a ideia perigosa de que nada tão grave vai acontecer. Até acontecer. E quando acontece, não há talento, juventude ou futuro promissor que consiga apagar o som de um corpo caindo no asfalto, no meio da noite, enquanto um carro se afasta sem olhar para trás.